Após a Guerra de Independência, o recém-criado Estados Unidos da América se encontrava com sérios problemas financeiros, a maioria por conta dos custos da guerra e do apoio estrangeiro à causa das ex-colônias. Ou você achou que a França havia ajudado por bondade? Não. Para se ter uma ideia, para cobrir despesas e financiar a guerra, o então governo central acumulou uma dívida de 54 milhões de dólares, enquanto que os governos estaduais haviam acumulado uma dívida de 25 milhões de dólares, que, lembrando, mesmo que hoje não pareça tanta coisa assim, era um valor bastante alto para o século XVIII. I'm only burning my half. Alexander Hamilton, na época secretário do Tesouro, propôs a partir dessa dívida criar um sistema financeiro que fomentasse a unidade nacional, buscando unificar as dívidas estaduais e nacionais em uma única dívida a ser financiada pelo governo federal, medida essa que foi aprovada em junho e julho de 1790. Porém, mais que unificar as dívidas, era necessário obter uma fonte de receita governamental para pagar o montante devido. Hamilton acreditava que os impostos de importação, que eram a principal fonte de receita do governo, já haviam sido elevados ao limite viável. Portanto, ele promoveu a aprovação de um imposto sobre bebidas destiladas produzidas internamente. Este seria o primeiro imposto cobrado pelo governo nacional sobre um produto doméstico. Embora o imposto se aplicasse a todos os destilados, por conta do uísque ser de longe a bebida destilada mais popular do país no século XVIII, o imposto tornou-se conhecido como Imposto do Uísque. Hamilton defendeu o imposto sobre o uísque acreditando erroneamente que seria algo menos polêmico do que a história provou ser. Além de que, considerando o álcool como algo prejudicial à saúde e à moral, Hamilton contou com o apoio de alguns reformadores sociais na adesão do que muitos chamavam de Imposto do Pecado. Fato é que em 1791 o ato do imposto se tornou lei. Essa nova taxação não foi bem vista, principalmente pelos agricultores e produtores de uísque, de forma que essa resistência e tensão ao imposto se transformou em uma rebelião em 1794. A situação atinge o ápice quando um marechal federal foi enviado à Pensilvânia para entregar ordens de prisão aos sonegadores de impostos. Um grupo de rebeldes armados atacou o grupo do marechal, levando o presidente George Washington a responder, convocando uma força miliciana de quase 13 mil homens de diversos estados para reprimir a rebelião. A revolta rapidamente se dissipou sem grandes derramamentos de sangue, pois a grande e organizada força militar liderada por Washington desencorajou qualquer resistência adicional. Alguns dos rebeldes foram presos, mas a maioria fugiu antes da chegada do exército. A rebelião do uísque demonstrou que o novo governo nacional tinha vontade e capacidade de suprimir violenta resistência às suas leis, embora o consumo do uísque permanecesse difícil de ser coletado. Os eventos contribuíram para a formação de partidos políticos nos Estados Unidos, um processo já em andamento. O imposto sobre o uísque foi revogado no início de 1800 durante o governo Jefferson. Está cancelada. No fim, a rebelião do uísque provou que nem só de chá vive o homem. Well, You know, I always figured that tea was just gonna taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you. welcome to England.